Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de amanhã fora de casa contra o Atlético Mineiro. E para esse jogo, o São Paulo deve ter vários desfalques, inclusive o Oscar voltou a sentir a lesão e deve ficar de fora entre 2 a 4 semanas. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Hora de falar sobre um show que está causando polêmica no fim do ano. É que o São Paulo aceitou abrir as suas portas no Morumbi para a realização do show do Linkin Park. Esse show está marcado para 8 de novembro e vai impedir o São Paulo de fazer a segunda partida final da Copa do Brasil como mandante caso esteja na decisão do torneio. A notícia relevante vem agora, antes do acordo com o São Paulo. O pessoal que organiza esse show, da Live Nation, havia tentado levar o show para o Allianz Parque do Palmeiras e também para o Rio de Janeiro, no caso no Newton Santos, estádio do Botafogo. E dirigentes do Palmeiras e da W Torre e do Botafogo rejeitaram a ideia da realização desse show, exatamente para manter o estádio desses dois times à disposição das equipes caso elas prosperem na Copa do Brasil. Decisão que pode ser arriscada ou não. Se o São Paulo estiver na final da Copa do Brasil e perder a chance de atuar no segundo jogo em casa por conta desse episódio, você pode ter certeza absoluta que vão chover críticas ao departamento de marketing, ao presidente Júlio Casares e muito mais. Se o São Paulo for eliminado em qualquer uma das próximas fases, ninguém nem vai lembrar dessa história, mas o tricolor vai colocar mais de 3 milhões de reais no caixa. Pergunta que eu deixo para você é, na cadeira de presidente de um clube de futebol, você aceitaria um show como esse ou não? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só queria complementar contando que o Linkin Park se apresenta no dia 5 de novembro no Couto Pereira, em Curitiba, no dia 8 de novembro no Morumbi e no dia 11 de novembro no Mané Garrincha. Oscar desfalque no São Paulo, o jogador teve uma lesão detectada e pode parar de 2 a 4 semanas. Vou trazer informações e bastidores, tudo sobre essa recuperação e mais uma lesão do Oscar no São Paulo. Trago esses detalhes para vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, hein? Ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem muita informação, bastidores, tudo do mundo da bola para vocês. Bom, vamos falar agora sobre Oscar. Vamos lá, o Oscar fez um exame médico na reapresentação do São Paulo na Barra Funda e teve uma lesão detectada. O Oscar teve uma lesão detectada, né? É uma lesão assim, não é uma lesão grave, mas é uma lesão importante, é uma lesão que requer atenção, aquela coisa de grau 2, assim, que é uma lesão muscular. E o tempo de recuperação agora, o tempo que vai durar é de 2 a 4 semanas. Então, assim, o Oscar vai ficar parado no São Paulo de 2 a 4 semanas. Vai perder jogos importantes como no fim de semana, tá fora do jogo da semana que vem da Libertadores. E aí, o São Paulo vai ter esse desfalque aí durante esse período. Na linha do tempo de como foi essa questão do Oscar, teve um jogo treino, né, se eu não me engano, contra o São Bernardo. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aqui no chat. São Paulo venceu e tal, a molecada tava lá, ele sentiu ali, né, teve um desconforto nesse jogo treino. Aí o São Paulo ficou tratando durante a semana, né, a lesão dele e tal, tava tudo relativamente tranquilo, e ele não vai para a estreia no Brasileirão, né, contra o Sport lá no Morumbi. Ele é preservado para jogar a Libertadores. E aí faz aquele tratamento, tudo, liberado para jogar 45 minutos, meio tempo, no jogo contra o Talheres lá em Córdoba. Tanto que ele sai como titular, né? A gente cravou aqui essa informação, sai como titular, e aí ele acaba ficando um pouquinho mais, estava se sentindo bem, não estava com dor, não estava com nada. Sentiu bem, depois saiu, tava um cansaço muscular, a perna pesa, tal, tava voltando, né? Então ele vai e sai no segundo tempo. Volta pro Brasil, né? Tem ali um incômodo, tem ali alguma coisa que tá pesado e tal na musculatura, faz esse exame e exatamente no jogo contra o Talheres ele tem ali uma nova lesão naquele mesmo lugar, né? É a mesma lesão que ele teve no jogo treino no Morumbi. Então volta essa lesão e agora o São Paulo então
entende que vai precisar de mais um tempo, né? Deu uma agravada nessa lesão. Então o São Paulo entende que vai precisar agora de 2 a 4 semanas para essa lesão acabar sendo totalmente curada, né? Para ele voltar a 100%. E aí tem depois a transição física, por isso que esse período de 2 a 4 semanas não dá para cravar que vai ser 2 ou vai ser o tempo máximo de 4. Pode ser ali 3 semanas, um pouquinho mais de 2 semanas, aquela coisa toda. Então o São Paulo vai ter o Oscar paralisado nesse período, já não vai ter o Lucas só provavelmente no jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão. O Vasco vai brigar para não cair no campeonato. E o São Paulo? Isso aí não tem a dúvida. O Vasco ganhou o primeiro jogo do Peixe, fez 3 pontos. É verdade. Sim, mas aí é que tá. O São Paulo vai depender do que o Zubeldia vai pôr em campo, quem vai viajar para lá e se o Atlético Mineiro vai fazer os gols que cria. Porque é uma avalanche. O time tem um volume de criação de chance muito grande. Um detalhe. Muito grande. Né? Desculpa, Massa, o jogo é no Mineirão. Menos mal. O Galo tá com um problema grande de colocar o gramado sintético. Material preso na alfândega. Sem previsão de voltar ainda para... Mais 3 jogos, parece. No mínimo. Se chegarem em previsão. Então, o jogo, ao menos, é no Mineirão. Aliás, o São Paulo não ganha do Atlético em nenhum lugar, mas no Mineirão é grama natural. Pelo menos é grama natural no Mineirão. Mas quer completar, Massa? Não, acho que eu completo dizendo, vai depender disso, de cedo ainda para a gente saber, né? Qual é o time que vai jogar. O Lucas está fora, não sei se o Oscar vai. O Oscar está fora. Já está definido, né? O Oscar está fora. Então, o São Paulo vai ter que fazer um time físico, 3 zagueiros, 3-6-1 e vamos que vamos. Se sobrar uma bola é gol, se não, tá bom. Então eu tenho um ponto para a gente fechar, Arnaldo. Já que ele está na roça mesmo, será que não era, talvez, quem sabe, a hora de escalar como titular alguém da base? Se olha, pela escassez de jogador, eu não me surpreenderia se jogar um jovem, pelo menos, contra o Atlético e um jovem contra o Aliança. Sobretudo se o Oscar não puder jogar contra o Aliança também. Tem jogador. Mas jogar, que eu tô falando assim, jogar mesmo. Jogar. Então, começar. digamos assim, não tem o Oscar e ele, putz, eu não posso arriscar o Luciano e o Caleri, porque quinta-feira eu tenho que ganhar. Talvez jogue o Matheus Alves. Não, mas aí sim. Matheus Alves a escalação vai estar lá atrás. Matheus Alves. Então, na fotinha. Matheus Alves. E você acha que isso dá uma placada na ira? Pode até ser, mas aí que tá. Se ele fizer isso, não vai ser para jogar para a torcida, como muita gente está fazendo. Vai ser por necessidade de convicção. Sim, e acho que no jogo contra o Aliança, por exemplo, eu não imagino que ele vá com 3 zagueiros e 3 volantes, como fez contra o Sport. É possível que jogue outro jogador, pode ser o Ferreira contra o Aliança. E a impressão que eu tenho é que, fora de casa, o menino não tem o impacto que a torcida quer ver no Morumbi. Isso. Eu tenho um pouco essa impressão. Os caras entraram, eles entraram Isso, eu acho que animados. talvez colocar o moleque no Mineirão numa pazinha. Não apaga nada. E agora no Morumbi. Aí sim. Mas até aí para eles mesmos, eles tá, se sentem bem, podem se sentir bem. Né? Exato. Eu acho que tem uma questão, né? A gente está tratando, e acho que a gente está fazendo errado. Esses jogadores, o Rian, o Matheus, o Ferreira, eles não são mais da base. Eles são do elenco profissional do São Paulo. Esses 3, por exemplo, eles não vão... Não, só um. Só um estourou. Mas eles não voltam mais. Né? Porque não tem jogador no elenco profissional. Eles fazem parte do elenco profissional do São Paulo. Um passarinho tricolor me contou que saiu um vídeo de bastidores do São Paulo. Aí eu tô curiosa para saber o que tem de interessante nesse vídeo. Conta pra gente, Má. Pois é, saiu o vídeo de bastidores, a gente sabe que o torcedor gosta bastante, porque ali nos bastidores é que a gente fica sabendo como é que foi uma preleção, como é que foi a reação dos jogadores após a partida. E esse jogo, essa vitória contra o Tajeres ainda tá ressoando aqui no CT da Barra Funda, viu, Mi? Porque foi uma vitória muito importante, não só para iniciar muito bem essa fase de grupos da Libertadores, contradizendo não, fazendo diferente do que foi o ano passado, quando o Tricolor estreou contra o Tajeres fora de casa, mas perdeu, como também para dar um respiro aí pro trabalho do Zubeldia, também de repente no Campeonato Brasileiro tomar um ar, um fôlego maior aí, vai ter jogo no final de semana. O Caleri, a gente separou 2 trechinhos, colocou aí para vocês que a gente vai ouvir agora, mas o Caleri, capitão, falou antes da partida, ali antes do aquecimento e depois do triunfo. Olha só que ele fala bastante sobre sonho da Libertadores. Vamos ver. A Libertadores começa hoje, mas
no termina hoy. Entonces, vamos a jugar como se juega Libertadores, con cabeza, con inteligencia y vamos a dar otro punto para casa que va a ser muy importante. Vamos. Parabéns ao grupo por essa grande vitória. Os jogos de Libertadores são assim, na briga, truncado, e num gol, cruzamento do Serli, como a gente havia combinado, o Ali fez o gol para levar os 3 pontos a casa. Mas a gente tem que entender que os jogos de Libertadores vão ser assim, que os jogos são bem diferentes ao que a gente está acostumado e que a gente tem que seguir por esse caminho, né? Vamos agora descansar, vamos voltar para casa, que domingo tem mais uma batalha. Parabéns, Ali, por tudo bom. O que vocês acharam ali do bastidores do São Paulo? Gosto quando tem um pouco mais de gritaria. Eu também achei assim que foi uma coisa muito branda, não foi aquela coisa para inflamar os jogadores, foi mais para fazer um bate-papo ali. É claro que essas coisas só são divulgadas quando o time ganha, né? Quando perde não tem nem sentido. Mas o Caleri mostrou ali que tem uma liderança, né, em cima do grupo. O que ele falou, ele tem razão. Libertadores é realmente diferente do que se joga aqui. A arbitragem, as divididas, o clima é outro da Libertadores, né? E o São Paulo sabe jogar esse tipo de competição. Claro que isso só não é suficiente, mas valeu. Acho que o que o Caleri falou tá certo, e o São Paulo começou bem ganhando fora de casa. É o que vale. A Libertadores tem que ganhar o jogo, independentemente de como. Se é com bicão, com chutão. Se a bola entrar mais do lado do seu ataque do que a sua defesa, é o que vale. O Caleri, ele é um argentino que não tem muito aquela pegada do argentino. Meio Flaco assim. Lopes, né? Ele é mais tímido, né? Ele é mais quietão, assim, e tá precisando dar uma resposta também, o Caleri, né? Precisando voltar, marcar mais gols, ser mais decisivo. É esse tipo de vídeo aí de bastidores, é exatamente isso. Quando ganha, eles divulgam, tal, aquela coisa toda. Quando perde, joga fora o vídeo, né? Mas o Caleri, eu tava até percebendo esses dias, poxa, ele não é aquele cara argentino, vai lá, catimba, aquela coisa, ele já é mais brasileiro. Até fala bem português. Excelentemente, fala muito bem o português. Igual aqui. Lugano. Igual Lugano não, o Lugano fala mal pra caramba. Mas eu acho que o Caleri vai... ficou 500 anos aqui. Mas ele esqueceu, né? Ele ficou aqui, ele falava ok, aí ele foi embora. O Lugano não fala uma letra em português. Mas eu ainda acredito no Caleri, eu acho que ele ainda vai dar a volta por cima. Eu gostei do fair play dele contra o Sport, né? Que aquele pênalti não existiu, ele pegou a bola e chutou fora do estádio. Eu achei o fair play dele legal também. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor vai entrar em campo amanhã, né, jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro. Um jogo difícil, mas muito importante para o São Paulo tentar fazer pontos, já que no primeiro jogo empatou em casa, né, contra o Sport por 0-0. E o Zubeldia deve poupar alguns jogadores para esse jogo, como o Caleri, por exemplo, o Luiz Gustavo. E o Oscar voltou a sentir a lesão, né, pessoal? Está fora desse jogo. Ele deve ficar fora dos gramados entre 2 a 4 semanas. Assim como o Lucas Moura também não vai jogar esse jogo, então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Ferrarese, Juan, Sabino e Igor Vinícius, Marcos Antônio, Bobadilha e Alisson, Wendel, Luciano e André Silva. Já pelo lado do Atlético Mineiro, o time deve ser quase todo completo. O Atlético deve ir a campo com Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Então um jogo muito importante para o São Paulo e também para o Zubeldia. Depois de ter empatado contra o Sport e ele correr risco de demissão, né, contra o Talheres, ele venceu, né, pessoal, a estreia do São Paulo na Libertadores e tirou um pouco da pressão de cima dele. Mas acaso perca amanhã contra o Atlético Mineiro, com muita certeza vai voltar essa pressão em cima dele. Por mais que alguns comentaristas venham defendendo o Zubeldia, né, pessoal? Como eu falei ontem no vídeo, quando o São Paulo ganha, é por causa do Zubeldia, que tirou o Luciano, que colocou não sei quem, não sei o quê. Quando o São Paulo perde, é culpa do elenco, porque o presidente do São Paulo vendeu jogadores, emprestou, e agora o São Paulo não tem mais elenco, que não sei o quê, que nem a questão da base. Alguns comentaristas falam, né, que ele não utilizou esses garotos no Campeonato Paulista porque eles não teve férias depois da Copa São Paulo, por isso não disputou, né, o Campeonato Paulista, que não sei o quê. Então por que eles ficou no banco de reserva? Então porque o William Gomes, né, que estava praticamente um ano no profissional do São Paulo, e o Henrique Carmo também não jogava com o Zubeldia.
é porque ele não gosta de utilizar os garotos sim. Agora, quando ele ser obrigado a começar a utilizar o Rian Francisco, Ferreira, e esses garotos começar a jogar bom futebol, né, porque eles jogam muito bem, aí eles vão falar que estão jogando bem porque o Zubeldia deu tempo para eles, treinou eles, e não vem falar que a torcida estava certa, né, porque cobrava muito tempo antes para colocar esses garotos para jogar. Na minha opinião, o Rian Francisco, Ferreira, o Alves, até o Mike, tem que começar a jogar nesse time do São Paulo. Então precisa revelar esses jogadores, né, curtir eles um pouco no profissional e depois vender. Até porque não tem jeito, né, pessoal, para o São Paulo tentar quitar suas dívidas, precisa fazer boas vendas. Eu já falei em alguns vídeos atrás, a gente viu o Flamengo, né, quitar boa parte das suas dívidas, mas ninguém fala que eles venderam o Vinícius Júnior, o Renier, o Paquetá, com isso quitando várias dívidas que tinha. A mesma coisa aconteceu com o Palmeiras agora recentemente, que vendeu o Estevão, o Endrick, o Vitor Reis, por um valor muito bom também, né, galera? Agora o Palmeiras está até investindo muito dinheiro, acabou de trazer o Vitor Roque por um valor milionário, e depois do grande prejuízo do ano passado, cerca de 289 milhões de reais, e a dívida total chegando a 1 bilhão, o São Paulo começa a se mexer fora de campo, já estendeu seu patrocínio com a Superbet até 2030, já aprovou o fundo de investimento que o São Paulo pretende quitar suas dívidas bancárias e diminuir os juros. Inclusive o São Paulo já pegou 135 milhões de reais desse fundo, mas a má notícia é que boa parte desse valor foi para pagar atletas, né, pessoal, com salários atrasados, e pouco desse valor, cerca de 39 milhões de reais, foi para pagar a dívida bancária. O São Paulo também está muito próximo, né, de anunciar uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir cerca de 600 milhões de reais na base do São Paulo, e o Tricolor tem a melhor base do Brasil nos próximos anos. Então o Tricolor vai entrar em campo amanhã, né, jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Já na quinta-feira, dia 10, o São Paulo vai jogar em casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. Depois tem 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo joga em casa contra o Cruzeiro, né, no dia 13 e fora de casa contra o Botafogo no dia 17. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E vamos ver se o time começa a mostrar evolução. Até porque o Zubeldia teve 20 dias, né, para treinar o elenco do São Paulo. E na minha opinião, o time mostra o mesmo futebol do Campeonato Paulista. Um time muito mal treinado. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima!